tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre como manter o interesse em estudar. 8 técnicas para você prestar atenção durante a aula. Você se concentra bem para estudar? Ou depois de passar 5 minutos de estudo, você já pega seu celular e entra no Instagram? Ou entra no WhatsApp e manda uma mensagem para a sua amiga? Ou liga a TV e fica olhando para a TV? Isso em caso de videoaula, né? Para dar início a ter uma concentração eficiente, o primeiro a se fazer é que você selecione um local de estudo que seja tranquilo. Um local que seja silencioso, um lugar que a sua família ou qualquer outra pessoa não vai entrar lá. Ou se entrar, que seja rápido. Ou seja, um local sem interrupções. Esse local de estudo deve ter um conforto, que seja um lugar agradável. Porém, deve haver cuidado com esse conforto. Não pode ser muito confortável. Um exemplo é estudar deitada na sua cama ou no sofá, porque desse jeito você vai acabar dormindo e não vai estudar nada. A iluminação ela deve estar adequada para que o estudante não force os seus olhos para ler. Procure um local com uma temperatura adequada, agradável. O seu escritório deve ter uma mesa e uma cadeira confortável com uma altura adequada. A maioria das pessoas conseguem estudar em locais desorganizados. Se esse é o seu caso, eu te sugiro para que siga as orientações que eu falei e estude. Pode ter certeza, eu te garanto, sua concentração e o seu rendimento acadêmico vão melhorar, vão crescer. Você vai ter mais facilidade para se concentrar e isso traz como consequência melhores notas na faculdade. Em relação às distrações, essa é a parte mais difícil de controlar. Esteja bem longe delas. Hoje em dia, todo mundo com celular, muita gente estuda pelo celular também, né? Ou pelo computador, tablet. Portanto, é mais difícil estudar. Porque, um exemplo, você está estudando pelo computador e depois de uns 10 minutos estudando, né? Estudado, que você estudou lá, você abre uma outra aba para ver seu Instagram ou Facebook, ou você dá uma olhada no seu e-mail, WhatsApp, ou vai jogar um joguinho. Tem que ter muito autocontrole e isso é difícil para muitas pessoas. É difícil até para mim. Como eu trabalho pelo YouTube, Instagram e WhatsApp, eu sempre acabo dando uma olhadinha para ver como tudo está. Só que essa olhadinha faz me perder uns 5 até 10 minutos de estudo. E quando eu volto a estudar, eu já estou em outro mundo. Até entrar na mesma intensidade de estudo, eu preciso colocar energia para essa volta. Portanto, apesar de ser itens minuciosos, fazem um estrago enorme no momento da aprendizagem. Segundo o autor do livro Como Estudar, Aprender Melhor, sempre que for estudar, procure se colocar em uma posição em que não possa haver a movimentação de corredores, janelas ou outras salas. Evite também interromper a leitura para ficar olhando as mensagens do celular. De preferência, deixe-o fora do alcance dos seus olhos e no modo silencioso. Eu tenho um amigo da faculdade que estuda qualquer matéria escutando música clássica. Ainda não chegaram a um consenso sobre as vantagens e as desvantagens de estudar escutando música. No meu caso, não dá certo. Eu preciso de silêncio absoluto para entender o que estou estudando naquele momento. Mas para esse meu amigo que eu acabei de falar, né, dá muito certo. Então a música, quem vai avaliar é você mesmo. Experimente e veja seus resultados. Acho que se for para estudar escutando música, as músicas devem ser de forma instrumental, sem ninguém cantando. Bom, eu acho isso, porque imagina, você está lá memorizando uma fórmula e chega um momento do refrão da música da cantora, né, que você mais gosta. Você acha que isso vai dar certo? Acho que não, né? Mas cada um é cada um, então, portanto, né, experimente e tire as suas próprias conclusões. Se você estiver cansado, nervoso, preocupado ou com fome, simplesmente não estude. Vai ser muito difícil você se concentrar para estudar. Se estiver com fome, se alimente primeiro. Se alimente bem, né? E depois vai estudar. Se estiver com sono, cansado, descanse um pouco, dorme, vai dormir e depois estude. Se estiver preocupado ou nervoso, medite, tome um banho e quando estiver melhor, volte a estudar. Concluindo, caso estiver com algum problema desses que eu falei, resolva eles primeiro e depois estude.
Você não vai adquirir uma boa concentração com esses problemas. Isso é fato. O interesse em estudar deve existir. Não adianta nada você ter um escritório maravilhoso e não tiver interesse em se concentrar, em aprender. Segundo o autor Ismar Souza, você precisa perceber que muitas vezes nossa dificuldade de concentração em determinado assunto é decorrente da falta de objetivo. O interesse e a motivação para estudar ou para qualquer outra tarefa em nossa vida depende diretamente do valor que damos ao resultado que a tarefa nos dará. Quando estiver sem nenhuma vontade de estudar, imagine que você já estudou e imagine o sentimento de feito, concluído, que isso vai te trazer, né? Que lhe trará. Ou seja, você deve se imaginar tranquilo por ter feito o que, né, havia planejado para aquele dia. Ou seja, estudar. Isso vai motivar você a estudar. Você tem dificuldades em reter o aprendizado por um longo período? Eu esqueço muito rápido os assuntos que estudei. Um exemplo disso, né, é que eu não lembro de forma profunda e certeira qualquer matéria que eu estudei no ano passado. Posso até olhar e ter um certo conhecimento, porém um conhecimento mais básico e superficial. Isso acontece com vocês também? Isso é muito triste, né? Você estuda, se mata de estudar e depois de alguns meses você não se lembra o assunto da mesma forma da época que você estudou para a prova. Sobre essa situação, não poderia deixar de falar dos ciclos de estudo. Para que você se lembre do assunto estudado de forma profunda, é necessário estudar repetidas vezes ao longo do tempo. O ciclo de estudo mostra isso. Falei muito sobre planejamento em 2 aulas da playlist Bom Estudo. Dá uma olhada lá depois dessa aula. O vídeo 11 formas para chegar no seu máximo, seja a sua melhor versão nos estudos, e o outro vídeo 11 dicas para você aprender a estudar melhor, são ótimos. Então, dá uma olhada. Se você não assistiu ele, seria interessante você dar uma olhada depois. Vai ser bom para você. Só vai te trazer benefícios. Lá eu explico como fazer planejamentos diários, semanais, mensais, semestrais e anuais. Portanto, planeje o seu estudo. Coloque no seu plano diário qual vai ser o horário que você vai estudar. Quantas horas você vai estudar? Tem que ser tudo registrado. E estude no seu local de estudo. Saia da cama ou do sofá, não se auto-sabote. Tente estudar sempre nos mesmos horários, assim seu corpo ele vai se adaptando com esse ritmo. É muito importante que você trabalhe sempre o autoconhecimento. E nesta aula é o autoconhecimento para estudar melhor. Você precisa descobrir quais são os seus fatores de potencial pessoal. Isso está no livro Como Estudar, Aprender Melhor. Você precisa ter conhecimento sobre qual período do dia, de manhã, de tarde ou de noite, você consegue se concentrar melhor, ter mais disposição. Se você não sabe me dizer, teste, né, estudar em diferentes períodos do dia e se atente aos resultados de cada um deles. Assim saberá qual é o período que você tem um maior potencial de concentração e aprendizagem. Você precisa ter conhecimento de quanto tempo você consegue se concentrar sem interrupções. De forma geral, os estudantes conseguem estudar em torno de 15 a 40 minutos sem pausa. Caso você não souber, o autor Ismar Souza disse assim: inicie seus estudos em blocos de 10 minutos, com 5 minutos de pausa. A princípio, essas pausas podem atrapalhar a sua concentração, mas você não precisa parar se sentir que dá para continuar, né? Essa sugestão serve para você ir aumentando gradualmente seu bloco de estudo, até descobrir o tempo máximo que consegue manter sua concentração sem começar a se distrair. Você precisa ter conhecimento de quais ações te ajudam a se concentrar de forma eficiente. Eu me concentro melhor ao acordar pela manhã, depois de tomar uma xícara de café. Esse período eu tenho mais disposição e o café me ajuda muito a estudar. Existem estudantes que preferem dormir à tarde e depois eles acordam e estudam. Outros preferem estudar depois de trabalhar. Outros preferem fazer o treino na academia, né? Treinar primeiro e depois estudar. Então detecte os minutos que você tem um pico de atenção.
e aproveite ele para estudar os tópicos mais complexos da matéria. E quando estiver com um pico de atenção mais reduzido, aí você estuda os tópicos mais fáceis. O seu esforço mental vai ser menor, pois sua mente estará a todo vapor quando ele atingir o pico de atenção. Para um aprendizado produtivo, divida o que for estudar em blocos de tempo. Por exemplo, 2 sessões de estudo por 45 minutos ou 3 sessões de estudo de 30 minutos. Quem vai determinar os blocos de tempo é você. E só você pode determinar isso. Porque só você vai saber por quanto tempo você consegue se concentrar sem interrupções. Ao terminar um bloco de tempo, revise. Vamos supor que você estudou o primeiro bloco de 45 minutos. Quando terminar, revise. Faça uma revisão. Em voz alta, explique o que você estudou para alguém imaginário. E quando finalizar, faça uma pausa. E depois da pausa, faça novamente a revisão que você fez no seu primeiro bloco de 45 minutos. Mas tem que ser uma revisão rápida. Essas revisões, elas ajudam a reter a informação do estudado. E constrói uma base de conhecimentos, né, estudados para os conhecimentos que virão, né, a ser estudados. Para melhorar a aprendizagem, aplique o que foi lido. Isso é ótimo para estagiários. Estudar e depois colocar em prática na clínica ou no laboratório, onde você faz o seu estágio. Você também pode repetir esse estudo várias vezes, né? Faça resumos, explique para um colega, explique para qualquer pessoa. Ou imagine alguém, né, imaginário, e explique em voz alta. E a repetição, ela ajuda muito a reter a informação de forma profunda e duradoura. Para que essa repetição ocorra, é necessário que seja agregada no seu planejamento semanal. Registre no seu planejamento horários, no mínimo 2 vezes, somente para fazer essa repetição. Isso vai fazer que essas informações não sejam esquecidas ao longo prazo. Eu acredito que o interesse em praticar o estudar é o mais difícil. Porque se você não tem interesse em uma videoaula, uma aula presencial, um livro, você não vai aprender nada. O tédio que surge ao decorrer da aula faz você perder o interesse por ela. Aí sua mente começa devagar a ter pensamentos paralelos, e assim você não vai aprender nada, ou até cochilar, né? Dormir na aula, né? Existem técnicas que te auxiliam, né, a manter esse interesse. Manter o interesse, o foco na aula, na videoaula, ou quando estiver lendo, estudando. A primeira técnica é escutar ativamente. Seja ativo na aula, ouça bem o que seu professor explica. Anote as palavras-chave, ou seja, o que mais te chamou a atenção, que são as palavras ditas pelo professor que foram as mais importantes. Aí você anota lá no seu caderno. E aí depois você vai relacionar essas palavras-chave, se elas estão em um mesmo grupo ou não. Faça um mapa mental, isso vai te auxiliar muito a entender caminhos. E quando for estudar, selecione um caminho e leia a última palavra desse caminho. E aí você vai tentar lembrar as palavras que antecedem a última palavra. E faça o contrário também. Leia a primeira palavra e tente adivinhar quais seriam as outras palavras. Ou você pode ler uma palavra central do caminho e ler as palavras que antecedem e as que vão depois. Você tem que lembrar. Outra técnica é fazer anotações no seu caderno. Vai te ajudar a processar a informação e te ajuda na revisão. E faz com que você fique ativo, isso afasta a preguiça. A outra técnica é fazer paráfrases. Segundo o autor Ismar Souza, reescrever as informações com suas próprias palavras torna as ideias mais claras e familiares e mais memoráveis. Isso é muito importante. Outra técnica é fazer resumos, mas faça resumos de cada videoaula, de cada aula, de cada capítulo do livro. Ou seja, não deixa finalizar toda a aula, todo o livro, para depois fazer o resumo. Assim, os resumos não vão deixar escapar nenhum detalhe do tópico estudado, do tópico dado, né? Ao finalizar, junte todos os seus resumos feitos para se tornar um único resumo completo e valioso. Outra técnica é fazer assimilações, ou seja, após o estudo, conecte informações retidas com o que você já conhece. Isso ajudará na retenção do estudado.
Outra técnica é fazer perguntas. Aproveite sua equipe de estudo para fazer perguntas a eles e responder as perguntas deles. Você acaba estimulando a sua criatividade para elaborar perguntas e te ajuda na aprendizagem ao responder as perguntas da sua equipe. Então é mão dupla, né? Segundo o livro Como Estudar e Aprender Melhor, um dos pontos mais importantes para manter o interesse em sua mente é trazer o seu corpo para ajudá-lo. Quanto mais alerta seu corpo estiver, mais alerta sua mente estará. Um estudante sonolento, que já é muito meu caso, que eu tenho muito sono, ele não tem interesse na aula. O seu corpo está querendo descanso e ele vai afetar a sua mente. Vai ser impossível, então, prestar atenção na videoaula bocejando. Isso é fato. Então, para sair dessa preguiça, existem algumas técnicas. A primeira é faça contato visual frequente, né, com o educador. A segunda técnica é use sua cabeça e o seu rosto. Parece besta o que eu vou te falar, mas dá certo. Explique, enquanto seu professor explica a aula, você vai ficar afirmando, ó, assim, ó. Afirme sim com a cabeça. Diga sim, ou sorria, sei lá. E agora em pandemia nas videoaulas, ergue as sobrancelhas, faça uma expressão de surpresa, de dúvida. Tudo isso vai ativar seu cérebro para a concentração. A terceira técnica é incline para frente e para trás. Mas esse movimento deve ser de acordo à importância do que está sendo explicado. Quando for uma informação não importante, você se movimenta para trás. E quando for algo importante, se movimente para frente. Esse movimento para frente informa o seu cérebro que é um momento importante e que você deve prestar atenção a qualquer custo. A quarta técnica é respire. Pois é, o simples fato de você respirar de forma profunda e lenta te favorece a prestar atenção na aula, na videoaula, na leitura. Segundo o autor Ismar Souza, a técnica 478 é uma técnica para a respiração. Segundo ele, essa técnica consta: primeiro, você vai esvaziar o ar dos pulmões. Segundo, segure a respiração por uma contagem de 7 segundos. Terceiro, exale vigorosamente, afunilando os lábios e fazendo o som de por 8 segundos. E repita o ciclo 4 vezes. Vocês entenderam? Então vamos fazer para ver se funciona. Faz aí que eu faço aqui. Então você vai esvaziar os pulmões. Aí você vai inspirar por 8 segundos. E depois soltar. Fazer afunilando com os lábios. Realmente relaxa muito e a gente fica mais leve. Para quem gostou dessa técnica, experimente então meditar. Você vai ver como é bom. A quinta técnica é beba água. Beba muita água ao estudar. Um corpo desidratado não favorece a capacidade de raciocínio. Compre uma garrafinha de água e leva ela para onde você for. A sexta técnica é alongar os músculos. O alongamento faz você acordar o seu corpo, acordar o seu cérebro. Todas essas técnicas, elas foram escritas pelo autor Ismar Souza do livro Como Estudar, Aprender Melhor. Eu comprei o e-book dele na Amazon. Vale muito a pena ler ele. Vale muito mesmo, muito. Espero que você tenha gostado desta aula. Aproveita agora e se inscreve no meu canal. Toca no sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos a partir de hoje. Então, vai agora, já se inscreve. E no Instagram eu estou como @FAAprender. Bom estudo e tchau, até o próximo vídeo.